Um dos vídeos mais assistidos aqui no canal é sobre o reagrupamento familiar, onde o cidadão que reside na Itália como italiano ou com permesso de sojourno indeterminado entra com o pedido do nulla osta para conseguir um visto específico para que o familiar então possa entrar na Itália legalmente. No vídeo de hoje, vamos tratar da coesão familiar, que é possível ser solicitada apenas para familiares que já se encontram residindo legalmente na Itália. Então fica conosco até o fim do vídeo para entender se esta modalidade pode ajudar você. Bem-vindo a mais um vídeo da FM Cidadania Italiana. Eu sou Fabiano Martinelli, CEO e fundador, e hoje vou explicar em detalhes o que é a coesão familiar e como proceder o pedido na Itália. Antes de começar a explicação, eu quero saber se você já se inscreveu no canal. Clica aqui embaixo, é rapidinho, e clica também no sininho e marca a opção todas as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e lives que publicamos aqui no canal semanalmente. Deixa também seu like agora, clicando no joinha aqui embaixo, para não esquecer. E se no final não tiver gostado, aí você tira o like. Combinamos assim? Um recadinho rápido. Para quem não sabe exatamente o que é o reagrupamento familiar, sugiro que assista no fim deste vídeo para compreender a diferença entre a coesão familiar, que vamos explicar agora neste vídeo, e o reagrupamento familiar. Eu vou deixar aqui nos cards o vídeo que já publicamos no canal, explicando em detalhes, beleza? Então bora começar a explicação. O que se entende por coesão familiar do cidadão estrangeiro? A coesão familiar pode ser definida como um reagrupamento familiar realizado diretamente na Itália, uma vez que não pressupõe o pedido prévio do cidadão estrangeiro da nulla osta no serviço de imigração da prefeitura competente e o posterior pedido do familiar para um visto de admissão por família. Esta hipótese é regida pelo artigo 30, parágrafo 1, letra C, do Decreto Legislativo 286/98, em que é determinado que a autorização de residência por razões familiares é emitida para membro da família estrangeira que já é residente na Itália com uma autorização de residência válida por qualquer outro motivo que não seja o familiar e que possua todos os requisitos para o reagrupamento com outro cidadão que resida legalmente no território. Artigos 28 e 29 da Consolidação da Lei de Imigração. Neste caso, a autorização de residência do familiar estrangeiro que já se encontra na Itália é regularmente convertida em autorização por motivos familiares. A conversão pode ser solicitada no prazo de 1 ano a partir da data de expiração do título originalmente possuído pelo familiar. No caso de familiares e cidadãos estrangeiros que possuam autorização de residência para asilo político ou proteção subsidiária e, portanto, benefícios de proteção internacional, a coesão familiar é permitida mesmo que o membro da família não possua autorização de residência válida, segundo o artigo 22 do Decreto Legislativo de 19 de novembro de 2007, número 251, aplicação da Diretiva 204/83 do Conselho Europeu, que contém normas mínimas sobre a atribuição de cidadãos de países terceiros ou apátridas da qualificação de refugiado ou de outra forma com necessidade de proteção internacional, bem como normas mínimas sobre o conteúdo de proteção reconhecida. O Instituto da Coesão Familiar, derrogação ao princípio geral segundo o qual, para a emissão da autorização de residência, é necessário possuir um visto de entrada regular com a mesma motivação para os quais é necessária uma autorização de residência, a exceção justifica-se tendo em conta que a entrada do familiar na Itália se deu regularmente, ainda que em outro motivo, e que havia, portanto, o controle pelas representações diplomáticos consulares dos requisitos econômicos e morais necessários para entrar no território do Estado italiano. Devem ser considerados residentes legais estrangeiros que entram na Itália como turistas de países terceiros, ou seja, que não fazem parte da União Europeia, com os quais a Itália assinou acordos bilaterais que prevêem as isenções de vistos por motivos turísticos.
Neste caso, a regularidade pode ser demonstrada por meio de carimbo de entrada no passaporte emitido pelas autoridades italianas de fronteira do espaço Schengen, ou se a entrada tiver ocorrido por um país que não faça parte, por meio da declaração de presença feita na questura italiana. Como deve ser formalizado o pedido de autorização de residência para coesão familiar? Em que termos? O pedido deve ser apresentado pelo interessado através do preenchimento e envio de um kit postal especial, conhecido como Formulário 209. O envio do modelo deve ser feito por meio de correio autorizado específico, conhecido aqui na Itália como Sportello Único. A autorização de residência emitida será em formato eletrônico. O prazo a respeitar para o pedido de conversão da autorização de residência de outro título por motivos familiares é de 60 dias, a contar da data de expiração de autorização original. No entanto, o artigo 30, parágrafo 1, letra C, do Texto Único sobre Imigração, especifica que a conversão pode ser solicitada no prazo de 1 ano a partir da data de expiração do título originalmente pertencente ao membro da família. Neste caso, decorridos 60 dias do prazo, é necessário dirigir-se diretamente à sede da Polícia da Província, no Serviço de Imigração, para a autorização de envio tardio do kit postal. Quais são os documentos necessários para solicitar uma autorização de residência por motivos familiares? Mesmo no caso de coesão familiar, os requisitos são os mesmos que o permitem obter a autorização de reagrupamento familiar. Portanto, a ausência de um deles envolve a recusa do pedido de autorização de residência formalizado com o envio de kit postal. Consequentemente, os requisitos são os seguintes. Item A. Tipo de autorização de residência de cônjuge, familiar, companheiro do mesmo sexo, unido civilmente, segundo a Lei de 20 de maio de 2016, número 76, Regulação da União Civil entre pessoas do mesmo sexo e regulação da coabitação. Circular do Ministério do Interior 3511, de 5 de agosto de 2016, Lei número 76, de 20 de maio. Indicações operacionais para efeito de emissão de autorização de reagrupamento familiar, graças às quais é possível solicitar a coesão, deve necessariamente ser uma autorização de residência da União Europeia para residentes de longa duração, ou uma autorização de residência válida com uma duração não inferior a 1 ano, emitida para motivos de trabalho subordinado ou trabalho autônomo, ou ainda por motivos familiares, asilo, proteção subsidiária, motivos humanitários, de estudo ou religiosos, segundo o artigo 28, número 1 do Texto Único de Imigração, também em fase de renovação. Item B. Demonstração de relação conjugal ou um vínculo familiar ou união civil entre pessoas do mesmo sexo. São exigidos os seguintes certificados que comprovem: traduzido e legalizado pela representação diplomática ou consular italiana no país de origem, ou munidos de apostila se procedentes de Estado signatário da Convenção de Haia de 5 de outubro de 1961, ratificada pela Itália com a Lei 1253, de 20 de dezembro de 1966, ou emitido em extrato plurilíngue sem necessidade de tradução ou legalização posterior para os Estados signatários da Convenção de Viena, de 8 de setembro de 1976, ratificada pela Itália com a Lei de 21 de dezembro de 1978, número 870. Se o casamento for contraído na Itália, a certidão deve ser emitida pelo comune em que a escritura foi transcrita. Se houver apenas coabitação dos pais de filho menor, a coesão deve ser solicitada pelo pai natural, apresentando o extrato da certidão de nascimento do menor nascido na Itália, ou a certidão de nascimento completa do menor nascido no exterior, traduzida e legalizada, ou conforme especificado acima, com uma apostila ou ainda emitida em um extrato plurilíngue. Apenas no caso de um pedido de coesão familiar apresentado por um dos pais, é necessário apresentar um certificado de situação familiar traduzido e legalizado, ou conforme especificado acima com a apostila, do qual se verifique que não há outros filhos no país de origem
ou para os pais com mais de 65 anos que não tenham outros filhos no seu país de origem que os possam sustentar. Item C. Em relação ao comprovante de rendimento, é necessário comprovar um rendimento não inferior ao montante anual do subsídio social, para 2021 igual a R$ 5.983,64 euros por ano, ou R$ 460,28 euros por mês, acrescido de metade do valor resultante por cada membro da família em convivência, com base no artigo 29, parágrafo 3, linha B da Lei Consolidada de Imigração. Para a coesão familiar de 2 ou mais filhos com menos de 14 anos, é necessário um rendimento mínimo não inferior ao dobro do valor anual do subsídio social. Caso o estrangeiro seja titular de autorização de residência para asilo político, proteção subsidiária, o seu cônjuge, familiar, companheiro do mesmo sexo, civilmente inscrito, pode requerer a coesão familiar sem comprovação de rendimento mínimo, segundo o artigo 29 bis, número 1 do Texto Único de Imigração. Artigo 22, Decreto do Legislativo de 19 de novembro de 2007, número 251, aplicação da Diretiva 204/83 do Conselho Europeu, que estabelece as normas mínimas sobre a atribuição a cidadãos de países terceiros ou apátridas da qualificação de refugiado ou de uma pessoa que tem outra necessidade de proteção internacional, bem como de normas mínimas sobre o conteúdo da proteção reconhecida. A apuração do rendimento necessário à coesão familiar é efetuada pela soma do rendimento anual dos familiares referido no artigo 29, número 3, linha B, cônjuges, pais e filhos do Texto Único de Imigração, em coabitação com o requerente. Pelo contrário, se os mesmos familiares coabitantes não exercerem ocupação profissional, são em todo caso contados como pertencentes ao agregado familiar, devendo o rendimento global ser suficiente para o seu sustento. Item D. Quanto ao alojamento adequado, o requerente deve comprovar a disponibilidade de alojamento que cumpra os requisitos de saúde, higiene e adequação da habitação. A conformidade do alojamento deve ser verificada pelas repartições municipais competentes, artigo 29, número 3, linha B, do Texto Único de Imigração, e artigo 6º, número 1, linha B, com as modalidades indicadas pela Circular do Ministério do Interior, número 7170, de 18 de novembro de 2009, que dispõe que os municípios, no que diz respeito à sua autonomia, podem remeter para o Decreto Ministerial de 5 de julho de 1975 do Ministério da Saúde, que estabelece os principais requisitos higiênicos e sanitários dos cômodos utilizados como habitação e também especifica os requisitos mínimos de superfície das habitações. Em alternativa, os parâmetros previstos na lei regional para habitação pública continuam a ser aplicados por alguns municípios. Os parâmetros, por exemplo, para o vêneto ainda são aqueles estabelecidos pelo artigo 9 da Lei Regional número 10 de 1996. 46 metros quadrados para uma pessoa, 60 metros quadrados para duas pessoas, 70 metros quadrados para três pessoas, 85 metros quadrados para 4 pessoas, 95 metros quadrados para 5 pessoas, mais de 110 metros quadrados para mais de 5 pessoas. O atestado de aptidão habitacional emitido pelas repartições municipais competentes, dada a sua natureza de atestado de conformidade técnica e não de atestado apenas, não tem prazo de validade e pode ser validamente apresentado juntamente com o pedido de coesão familiar, mesmo se emitido há mais de 6 meses. O alojamento adequado também pode ser fornecido por uma terceira pessoa, já que a coabitação entre o requerente para a coesão familiar e o membro da família que resida legalmente na Itália não é necessária. Caso o estrangeiro seja titular de autorização de residência para asilo político, proteção subsidiária, ou seu cônjuge, familiar, companheiro do mesmo sexo, unidos civilmente, pode requerer a coesão familiar sem ter que comprovar a disponibilidade de alojamento que cumpra os requisitos higiênicos, saúde e adequação de moradia. Item E. Apenas no caso de coesão familiar de pais com mais de 65 anos,
é a obrigação de recorrer a um seguro de saúde ou outro título adequado à cobertura de garantia de todos os riscos no território nacional em favor do pai ou, alternativamente, o registro voluntário para o Serviço Nacional de Saúde. O cálculo da contribuição para o registro voluntário no Serviço Nacional de Saúde é feito em relação ao rendimento do requerente do reagrupamento, ou seja, 7,50% deve ser calculado sobre uma renda de até R$ 20.658,27 euros. Se o rendimento for superior ao valor anterior e até R$ 51.645,69 euros, o percentual passa a ser de 4%. Em qualquer caso, o valor da contribuição nunca pode ser inferior a 387,34 euros. No dia da reportagem fotográfica, o pai ou a mãe deve comprovar que já possui essa cobertura de saúde. Item F. Só em caso de coesão familiar do progenitor natural com o filho menor, é necessário declarar o consentimento do outro progenitor para esta forma de reagrupamento familiar. Se esta declaração for feita por um progenitor estrangeiro residente no exterior, deve ser traduzida e legalizada pela representação diplomática ou consular italiana do país de residência. O tema é bastante técnico, por esse motivo precisei preparar um roteiro detalhado para que você tivesse em um único vídeo todas as informações necessárias sobre a coesão familiar. Espero que você tenha gostado deste conteúdo e deixado aqui o seu like, já que procuramos preparar sempre conteúdos ricos em informações fundamentadas. E para isso precisamos estudar muito, como você já deve ter percebido. Obrigado por ter ficado conosco até aqui. Aproveito para deixar outros 2 vídeos aqui na tela final, um sobre reagrupamento familiar e o outro para acessar a nossa playlist principal. Espero você no próximo vídeo. Tchau!